Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, hoje uma edição especial. Estamos recebendo o ex-senador Pedro Simon. E, senador, é um prazer tê-lo conosco. Para que as pessoas entendam, De Frente com a Lei especial é a esteira da inauguração oficial da Escola do Legislativo aqui em Caxias do Sul, na nossa Câmara. E o ex-senador Pedro Simon, como o senhor ficou muito tempo como senador, a gente não perde o vício de lhe chamar de senador. Vem aqui, participa da inauguração, toda uma reflexão em torno do porquê de termos uma escola legislativa. Ao mesmo tempo que eu lhe cumprimento, já peço que o senhor comece a recuperar um pouco do que foi debatido nesses painéis dos quais o senhor participou. Em primeiro lugar, meu abraço ao povo, meus amigos, conterrâneos de Caxias. Eu te digo que hoje foi um dia muito importante. A escola do Legislativo é uma iniciativa de um significado mais profundo que possa ter. O Senado Federal criou lá em Brasília e hoje está se espalhando pelo Brasil. Aqui em Caxias nós teremos a Câmara de Vereadores debatendo, discutindo, trazendo jovens, estudantes, alunos, intelectuais para participar, para conhecer o que é o Legislativo, o que é a história de Caxias, quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades, qual é a missão do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário. É uma vida nova, uma vida onde o verdadeiro papel do Legislativo vai ser compreendido. E como é que é a sensação, senador? O senhor que foi vereador da 4ª legislatura aqui de Caxias do Sul, o senhor mesmo recordava que havia sido eleito, então, pela primeira vez lá em 59. Depois o senhor participa da 3ª legislatura, que terminou em 63. E dali por diante concorreu a deputado, ocupou uma sucessão de cargos, mas retorna a Caxias, né? Já naquela altura, nós tínhamos uma bela atuação na zona. Uhum. Eu me lembro do deputado Júlio Constantino, o Julinho hoje, brilhante advogado, foi deputado estadual, deputado federal, e eu. Naquela época nós criamos as associações de amigos de bairro. As AMOBs de hoje, digamos assim. Não existia até então. Nós criamos aquelas associações e nós tínhamos um programa da rádio Caxias do Sul da época, que toda sexta-feira começava às 9 horas e ia à noite adentro. A gente ia cada semana num bairro, analisava os problemas daquele bairro, discutia, apresentava um cantor, um poeta, uma dona de casa, os problemas, as dificuldades, o que eles queriam, e criávamos aquela associação. Terminada essa fase, nós fizemos um congresso. O primeiro congresso que em Caxias do Sul se fez, para conhecer a infraestrutura de Caxias, os problemas dos bairros, das ruas, das escolas, da educação, da saúde, foi feito congresso organizado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Se já naquela época tinha isso, imagine você, se a Câmara de Vereadores, meu Deus, com programa de televisão, nem se sonhava naquela época, com uma escola especial, com as portas abertas para discutir, para debater, uma biblioteca à disposição, nós vamos nos aprofundar na democracia. Nós vamos fazer aquilo que é importante. O povo tem que saber o que é democracia. E para saber o que é democracia, tem que conhecer o que é o legislativo, o que é o judiciário, o que é o executivo, qual a maneira que nós podemos colaborar, qual é a responsabilidade de cada um, quais são as missões de cada um. E muitas vezes as exigências de um povo têm que ser manifestadas por esse povo. Eu acho que hoje foi realmente significativo. E tem outro aspecto que é importante, pela importância de Caxias, além das reuniões, além da sociedade ser uma sociedade de Caxias, os debates com as câmaras de vereadores dos municípios aqui em volta. Uma integração. Uma concentração dos municípios. É verdade. Para se discutir questões, porque hoje tem uma série de questões, a universidade, estrada, escola, tem uma série de questões que não é só de Caxias, é de Fronta Cunha, de Antônio Prado, de Pedro Gonçalves, de Garibaldi. Essas discussões
dando força. Uma coisa é uma Câmara discutindo um problema ali de Bento Gonçalves. Outra coisa são todas as câmaras defendendo aquela questão. Então, eu acho que a iniciativa foi importante. É uma hora difícil, nós estamos vivendo uma hora dramática a nível nacional. A economia de um lado, a política do outro, as dificuldades que o governo está atravessando do outro, a operação envolvendo a Petrobras. São tantas questões que no meio disso tudo surge a nossa sociedade aqui de Caxias, a escola aqui de Caxias. E acho que também esses problemas, esse drama que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, o que é, qual é a saída, isso poderá ser discutido e debatido na escola aqui. Para quem está nos acompanhando, entenda, o que nós estamos tratando aqui de escola do Legislativo é um debate, o senhor já pega o debate maduro aqui na Câmara de Vereadores, porque lá em 2010 foi aprovado um primeiro decreto legislativo instituindo a escola do ex-vereador Vinícius Ribeiro. Agora, em 2015, já no verão, o presidente Flávio Cassino, presidente da Casa, liderou um movimento no sentido de, então, estruturar a escola de forma oficial, aproveitando o espaço da Casa de Leitura, que começou a funcionar exatamente em outubro do ano passado. Ali, então, já começaram os primeiros cursos com alunos de ensino médio, ensino fundamental, aprendendo como é que funciona o poder legislativo, trazendo, às vezes, profissionais de outras áreas, fazendo um compartilhamento. Então, a Câmara procurou se cercar muito bem e se integrar. Vocês trouxeram aí todo um debate político. Teremos nos próximos meses palestras na área de pacto federativo, discussão sobre língua portuguesa. Então, há uma série de debates. O patrimônio histórico também será outro painel, e sempre chamando as escolas a participarem desse debate. Como é que o senhor vê isso? Até porque os próprios jovens têm esperado um desencantamento muito forte com a política. Na medida que nós começamos a trazer alunos, desde as séries iniciais e pegando o ensino médio, também temos o programa Jovem Parlamentar, que simula aquela plenária com alunos do ensino superior, né? Digamos, aquela experiência como vereador, como tem o vereador por um dia, nós temos também o Jovem Parlamentar. Como é que o senhor vê essa possibilidade de tentar trazer o jovem de modo que ele não fique tão desiludido como tem sido atualmente? O problema da desilusão, infelizmente, vem ao lado da situação que o país está atravessando. Quer dizer, os problemas, a questão da ética, da moral. Eu digo que nós estamos vivendo um grande momento, porque até ontem o Brasil era conhecido como o país da impunidade. Fácil. Só ia para a cadeia ladrão de galinha. Hoje mudou. O mensalão foi para a cadeia chefe da Casa Civil, presidente da Câmara, presidente de partido, diretor de banco. E agora, no escândalo da Petrobras, os homens mais ricos do Brasil e que participaram do escândalo estão sendo condenados, estão indo para a cadeia. Então, é uma porta que se abre no sentido de fazer com que chega de corrupção no Brasil impune. Vai se sentir, e nesse momento em que o jovem olhar e ver que realmente o Brasil é um país onde podem pessoas errarem, mas se erram, pagam. Vai para a cadeia o presidente da Câmara, vai para a cadeia o ministro, vai para a cadeia o dono da empreiteira e vai para a cadeia o ladrão de galinha, e não só o ladrão de galinha. Então, eu acho que, nesse sentido, quando tu diz que eles estão desencantados com a política, e é verdade, a escola vai realmente permitir essa discussão, esse esclarecimento, esse conhecimento de ação. E é feliz, porque se nós vivêssemos essa escola, quando foi criada lá atrás, lá no Senado Federal, ela não tinha a repercussão que tem hoje. Que naquela época é o que se dizia, não, fulano, não acontece nada, roubam, fazem isso, fazem aquilo, os seus malucos da vida, e nunca acontece nada. Hoje é diferente. Hoje vai se mostrar, até vai se fazer o acompanhamento da transformação de uma política onde a corrupção, as imoralidades existem sem corresponsabilidade de ninguém, um regime que nem vai ser o nosso, está sendo o nosso. Que pode existir corrupção, mas quem pratica vai para a cadeia. Voltando a esse painel inaugural que abriu as atividades da Escola Legislativa, coordenado pelo vereador Edson da Rosa, que foi designado pela mesa diretora para dirigir, digamos assim, a própria escola em si.
nesse período. E ali o senhor foi questionado abertamente sobre uma série de situações e o senhor recupera aqui, principalmente no que tange a corrupção, no que tange a própria crítica do parlamento melhorar, tentar se renovar a partir dessas escolas, essa integração com a comunidade. O que ainda falta, assim, na sua ótica, para que a gente consiga superar o cenário? Imagina as pessoas que acompanham o noticiário, um dia discutem o distritão, outro dia é o modelo distrital alemão, uma hora vale o financiamento privado de campanha, outra hora não vale mais. Nós temos a propósito lá, o ministro Gilmar Mendes do STF pediu vista e até hoje não voltou o debate sobre a inconstitucionalidade alegada pela OAB do Brasil a respeito do financiamento privado das campanhas, financiamento empresarial das campanhas. Tu tem razão. Nós estamos vivendo um tumulto legislativo. Porque o que está aí não serve. E como nós estamos vivendo uma época de transição, onde não há um mínimo de convivência, de diálogo, o PT querendo impor o pensamento dele, o PSDB a mesma coisa, cada partido com as suas ideias, mas falta esse entendimento, falta a democracia de se discutir, debater e chegar a um entendimento, se não for o caso, uma votação que representa a média do pensamento. Isto é isso que você está dizendo. Agora, na hora que nós estamos vivendo agora, o que eu vejo, o que eu sinto, é que se nós permitirmos e deixar que o judiciário, que o Moro e o Poder Judiciário ficar com a parte da corrupção, apurar, não nem sair para a rua pedir impeachment, essa coisa toda, não sou favorável. Eu sou favorável que essa parte seja entregue ao Poder Judiciário. E o poder político sente numa mesa e discuta. Vamos buscar um entendimento onde nós vamos buscar a média do pensamento. Vamos ver o que é bom para nós. Não o PT defende verba pública, verba privada em campanha, a presidência do MDB também, eu sou contra, outros são contra, alguns querem voto distrital, outros querem voto polícia. Essa heterogeneidade existe. Agora, nós temos que sentar na mesa e fazer uma média de pensamento para ter um pacto político. Esse pacto político que tem hoje está superado. Quer dizer, ele foi indo, hoje o município é o primo pobre, ele está com as duas pedras mancas, porque, na verdade, cada ano se deu mais atribuição para o município, questão do menor foi para o município, questão da saúde foi para o município, questão da construção popular foi para o município, mas as verbas desapareceram do município, as verbas foram tiradas do município. Então, é aquilo que eu disse hoje de manhã na reunião, um prefeito, bom prefeito que queira ser, dos 4 anos de prefeito, um ano tem que passar em Brasília e pedindo de gelo e esmola aquilo que deve ter como direito. E nesse último ponto que o senhor tocou aí, que nós estamos comentando do financiamento empresarial das campanhas, o senhor chega a ter uma posição em relação a contrário. isso? Contrário. Eu acho que a empresa não tem voto. A empresa não é pessoa física, quem vota é o cidadão. Então, por que as empresas vão botar dinheiro na campanha? E aí o interesse de mercado prevalece aquilo da comunidade. Não se dá almoço de graça. Se tu está querendo alguma coisa. Então, não é... As empresas não têm nada que dar dinheiro para a campanha e os políticos não têm nada que buscar dinheiro das empresas. Eu acho que a campanha tem que ser mais normal, mais lógica. Mas quer dizer uma coisa que foi fundamental, por exemplo? A campanha para presidente da República, para governador e para prefeito, ela deve ser ao vivo na televisão. Não é uma empreiteira, é uma empresa de publicidade fazendo um programa, burlando, pintando, que nem pintaram. A Dilma foi pintada como um gênio, fantástica. Ela nem falou, porque se ela fosse falar, ela fala mal, ela não tem capacidade de falar. Mas ela nem falava, só mostrava, é fantástica, é isso, é notável, não sei o quê. O Lula perdeu 3 eleições, uma atrás da outra, quando ele era presidente da República. Na quarta, uma empresa de propaganda pegou ele e mudaram tudo. A barba dele, fizeram ele mudar o sotaque, aprendeu português, a gesticulação, a roupa dele. Daí,
essa explosão de corrupção, de roubalheira que o povo está assistindo, que a sociedade está assistindo, vê que os grandes empresários, com os grandes homens lá da Petrobras se reuniram para fazer um clube para roubar. Isso aí vai se formar um entendimento onde realmente nós estamos marchando para uma nova sociedade brasileira. Digamos, da crise que saiu um bom resultado, porque ali, principalmente na Petrobras, que o senhor cita, entraram quase todos os partidos, praticamente, né? Todo mundo tem algum denunciado, uns mais, uns menos. E só gente rica, né? E aí é triste, né? Se vê que a crise realmente do formato... E se falava que eram os políticos. Os políticos. Só os políticos. Né? Nessa altura, os políticos foram os que entraram depois. Quem entrou em primeiro foram os grandes empresários que tinham dinheiro para fazer e quiseram ganhar as concorrentes. Porque às vezes parece mais fácil, né? Só bater nos políticos. Nós estamos chegando na parte final do programa, senador. Eu quero agradecer bastante a sua disponibilidade, o seu interesse. Eu lembro que nos seus últimos meses de mandato como senadora, ali pegando o final do ano passado e o início desse ano, em janeiro, o senhor colocava, olha, eu estou terminando meu mandato, mas eu pretendo fazer... O senhor falava ali uma peregrinação pelo país, no sentido de motivar os jovens em relação à política em si. E quando o presidente Cassina, com o vereador Edson da Rosa e a direção da casa esteve em Porto Alegre lhe convidando, o senhor não foi olhar a agenda nem nada, olha, eu estou presente, eu vou dar um jeito e venho aí participar da abertura da Escola Legislativa. Hoje o senhor aqui gravando conosco. Como é que vai continuar essa caminhada aí para os próximos meses? Como é que o senhor tem pensado nesse sentido? Estou com a agenda cheia. Todos os dias, andando. Agora estou indo lá para o Nordeste, vou voltar a Pernambuco, vou voltar à Bahia, estou indo para o Ceará, estou indo para o interior do Mato Grosso, já estive em São Paulo. Eu estou viajando todo o tempo, principalmente estudantes, empresários e trabalhadores. O senhor fala de um pacto social, né? Eu queria que, numa última manifestação, o senhor deixasse, então, que creio eu que é esse desapontamento que o senhor coloca ainda, né? Com relação aos partidos, com a necessidade de uma maior mobilização no sentido de fortalecer o sistema democrático, que anda um pouco abalado, temos reflexos na própria economia, né? Que nessas considerações o senhor deixasse aí, então, a sua mensagem do que precisamos fazer, então. Eu disse para ti que o Brasil, infelizmente, não tem a tradição de grandes partidos. É isso aí. Primeira vez que nós tivemos chance de escrever a história do Brasil, o partido que vai aparecer se chama MDB. Aonde? Na luta presa direta já. É o único fato na história do Brasil em que o povo foi para a rua sob o comando de um partido político e que tinha uma ideia, essa ideia foi vitoriosa. Esse é um mérito que o MDB tem que ninguém vai tirar dele. Foi um grande momento nosso. Fomos para o governo. Infelizmente, o Tancredo morreu. E deixou Sarney. Foi aquela comoção nacional. E ficou Sarney. E até fez, mas aí mudou tudo. Aí veio o PT. O PT, quando ele começou, parecia algo diferente. E antes tiveram os mandatos do PSDB também, a partir do ex-presidente Sim, Fernando mas o Henrique. PSDB é uma mistura, sabe? Sim, Saindo do MDB. claro. Eu estou falando vida partidária. Sim, de vida partidária. Teve entendo. o Estrutura MDB partidária. que fez, que tem a responsabilidade. Nós estabelecemos a democracia. Claro. Não tem dúvida nenhuma. Aí aparece o PT. A igreja, do Evaristo Soares, a intelectualidade de esquerda e os líderes sindicais escritores. formaram um partido. Esse partido parecia um grande partido. Partido debatendo, não aceitava trabalhar em empresários, parecia ser um grande partido. E chegou a se eleger. Perdeu uma eleição com Lula, perdeu a segunda com Lula, perdeu a terceira com Lula, ganhou a quarta. Começou Bolsa Família, essa coisa toda, o operário. Teve chance de avançar, mas deixou se perder. Quando apareciam as corrupções, em vez do Lula, para aqui, tira ali, fazer uma limpeza, ficar com a linha boa, o que aconteceu? Os Frei Beto, as pessoas intelectuais, as pessoas de bem foram caindo fora, e os outros ficaram. E o PT impediu.
Então, nós hoje não temos um partido no sentido de partido. Eu acho que se nós tivermos as condições de fazer o grande entendimento, se ninguém tem... Porque hoje a presidente está lá. Mas ela sabe que ela não está com força nenhuma. A oposição está aqui. Mas também sabe que não Desorganizadamente, inclusive. Então está todo mundo sem força para ir para o governo e sem força de tirar o outro do governo. Nesse momento, eu acho que é possível. O que eu sinto falta, Deus me perdoe, falta um Tancredo Neves, falta um intelectual, falta um homem que faça essa projeção de botar essa gente em torno. Claro. Que a Dilma, não sei se é por incompetência, mas não faz. Eu podia chamar. Olha, eu estou aqui, vou sentar, meus irmãos, a hora está muito difícil, o problema está muito grave, a inflação está de tanto, o negócio está de tanto, vamos fazer duas coisas. Corrupção, o que está acontecendo lá na Petrobras, é com a justiça. Não vamos discutir, nem que bota, nem que tira. Aliás, eu já tenho dito que é órgão do judiciário. Onde está o judiciário, nós, o executivo, não temos que discutir. Agora, vamos fazer um pacto de entendimento, vamos fazer uma fórmula de entender. Daí é para fazer. O Itamar fez. O senhor deu como exemplo, né, no nosso painel lá, é isso, né? O Itamar fez. O presidente Itamar Franco, quando teve que substituir o Collor, então, impedido pelo impeachment, enfim, exatamente. Né? Hoje o Collor é senador, né, Fernando Collor. E aí, então, o Itamar, o senhor disse que teve toda uma reunião com os partidos, enfim. Exatamente. Ora, senador, é sempre interessante conversar com o senhor e não se esgota, nós acabamos emendando um assunto com o outro, nós poderíamos ficar horas. Então, mais uma vez, quero lhe agradecer, acredito que a sua presença e todos os debatedores aí que deram sequência a essa abertura da Escola do Legislativo, dirigida pelo vereador Edson da Rosa, acredito que só enriqueceu e vamos continuar aí acompanhando o seu trabalho e que, na medida do possível, o senhor tente dar sequência à sua contribuição com a Câmara, da qual o senhor foi vereador, e agora com a própria Escola Legislativa, que dá continuidade a todo esse trabalho. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Valeu. Então, encerramos dessa forma o De Frente com a Lei Especial com o ex-senador Pedro Simon. Nós debatemos, então, aqui à luz da inauguração da Escola do Legislativo, que começa a funcionar oficialmente aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência. Convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.